Já há na Câmara dos Deputados uma discussão sobre mudanças no texto, como a extensão da proibição também para policiais militares, porque Juliana Lopes e Thais Arbex, quando a gente fala sobre essa medida, era uma outra medida quando começou a ser discutida. Você tinha proibição, por exemplo, de militares no primeiro escalão da esplanada dos ministérios. Houve um acordo no Senado Federal com a anuência do ministro Múcio da Defesa, com o Jacques Wagner participando, com o Luiz Inácio Lula da Silva, para tentar, então, secar um pouco esse texto. E chegou a proibição para as Forças Armadas. Mas já tem muita gente defendendo a inclusão da polícia militar. E aí eu pergunto a reação da bancada da bala. Como tem reagido a bancada da bala em relação a essa possível mudança, Juliana Lopes? Por que a gente conversa com os integrantes dessa bancada? Porque ela é muito grande, faz bastante barulho, é bastante considerável ali na Câmara dos Deputados. O que eles me dizem é, no Senado, a conversa é completamente diferente daqui. Porque o que a gente tem entre os representantes da bancada da bala é justamente a polícia militar que pode ser afetada por essa medida. Hoje eu conversei ali com alguns integrantes, entre eles o deputado Alberto Fraga. A gente fez uma conta rápida e chegou ali a quase 20 integrantes que são hoje da bancada, são do Congresso Nacional, entre os deputados, que fizeram parte das Forças Armadas, que fazem parte ali da polícia, fizeram parte da Polícia Civil, da Polícia Militar, e não há ali um entendimento de que esse texto tenha cenário, tenha ali lugar para ser discutido nesse momento. Então, até acham que pode passar ali pelo Senado, onde essa questão da segurança pública não é tão forte quanto na Câmara, mas quando chegar por lá, a Ilíria vai ter que encontrar ali um caminho de conversa com essa bancada que é bastante considerável. Eles me colocaram também um outro ponto de resistência, que é o seguinte: esse é um texto, segundo os integrantes da segurança pública, que pode afetar bastante a polícia militar, pensando aí nos candidatos, e não tanto a polícia civil. Há, inclusive, uma reclamação entre as duas categorias nesse sentido, porque, pelas regras, um policial militar teria, o militar, né, enfim, teria que ir para a reserva e não poderia voltar caso deixasse de ser candidato ou um mandato acabasse, mas no caso da Polícia Civil a pessoa consegue voltar ali para um cargo. Então tem essa distinção entre polícia militar e polícia civil, como é que eles ficam nesse texto, pensando nessas candidaturas, e uma resistência da bancada da segurança pública em discutir esse assunto. Então a gente precisa ver como é que vai ficar por lá essa discussão. Thais Arbex, a gente tem falado na possibilidade de pautar ainda neste ano essa proposta ou deixar para ano que vem. Mas depois, PEC tem de passar por 2 votações, 2 sessões. Na Câmara dos Deputados, 3/5 dos votos. Como está a recepção a essa medida na Câmara dos Deputados? Acho que a Ju coloca um ponto bastante importante, que é a reação da bancada da bala a essa possibilidade de extensão do texto como ele está, um texto, como você destacou, Uribe, bastante enxuto, mas a gente não pode esquecer que a ideia de integrantes do PT, da base do PT, era ter um texto mais amplo, um texto que colocava a proibição, inclusive, de militares ocuparem cargos na esplanada dos ministérios, de mexer, inclusive, com a aplicação da GLO, da garantia da lei e da ordem. Então, tem um debate daqueles que vão tentar segurar a todo custo, pensando que sim, essa proposta pode ser apenas o início para chegar nas polícias, e tem aquela outra parte que vai tentar ampliar essa proposta de emenda à Constituição. Então, não acho que essa proposta seja uma proposta de fácil tramitação, que vai ser discutida com facilidade, nem tampouco veremos um cenário como aconteceu na CCJ do Senado, em que ela foi aprovada apenas em votação simbólica, muito rapidamente, só com votos contrários de Flávio Bolsonaro e do senador Sérgio Moro. Thaís, me refresca a memória, eu acho que na discussão Claro. do Supremo Tribunal Federal, eu acho que foi um bastidor que você trouxe, de que havia uma avaliação de que para que votar as questões em relação ao Supremo Tribunal Federal se há um tema mais premente, que seria essa PEC dos militares. Houve essa avaliação nos bastidores do Supremo? Uribe, acho que lá no Supremo, na verdade, tem uma avaliação de que essa pauta em relação ao Supremo, talvez ela dê mais voto. Isso está bastante claro ali entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tanto que eles enxergaram a pauta
decisão monocrática, né, a PEC da decisão monocrática, como apenas a porta de entrada para outras discussões que virão, como a que vai estabelecer, a que discute estabelecer mandato para integrantes do Supremo. Mas essa demanda da PEC dos militares era uma demanda do ministro da Defesa, Múcio Monteiro. Era uma demanda da base aliada de Lula. Acho que Davi Alcolumbre faz um gesto, coloca essa proposta para avançar, mas eu não vejo ela com tanta força assim para chegar, por exemplo, na Câmara numa tramitação rápida, justamente pelos pontos que a Juliana colocou. Temos uma bancada da bala muito forte ali, que vai fazer pressão, sim, sobre o presidente da Câmara. E aí vem a pergunta, será mesmo que ele vai estar disposto a colocar essa proposta para andar num ano eleitoral em que, em tese, mesmo não sendo um ano em que deputados concorrem nas urnas, mas eles vão para os seus redutos para eleger prefeitos? O Congresso tem uma atuação um pouco menos presente, né? Os deputados não estão aqui, a gente tem uma perspectiva de o Congresso não funcionar o ano inteiro por conta do ano eleitoral. Tenho reais dúvidas, Uribe, se isso avança. Me disseram, inclusive, Thaís e Juliana, que Arthur Lira nem se debruçou sobre essa causa, que ele está preocupado com a agenda econômica, que ele nem discutiu ainda com o Colégio de Líderes, nem com o Rodrigo Pacheco. Mas aí me salientaram 2 pontos. O primeiro deles, o PP de Arthur Lira tem muitos candidatos para as prefeituras, já teve nas últimas eleições, de pessoas da Polícia Militar. Então, você teria também um prejuízo para o próprio partido de Arthur Lira. Segundo, você tem uma questão também de uma discussão que acaba afetando outros partidos de direita. Então, Arthur Lira sempre tem esse cuidado de pisar em ovos nessa questão. Você acha, Juliana Lopes, que isso pode ser um impedimento para ele levar adiante esse tipo de discussão? O Arthur Lira pode pautar para ver como é o clima no Congresso Nacional, ou pelo menos no plenário, para votar ou não? Eu acho difícil, Uribe. Primeiro tem um ponto, né? A PEC tem uma tramitação mais longa, então a gente vai ter ali uma comissão que vai debater, aí vem a audiência pública, representantes de polícias, enfim. Essas audiências vão dando o clima e o tom se tem votação, se tem espaço para votação ou não. Outro ponto nesse momento, os representantes da bancada me dizem que também não sentaram para conversar sobre isso com Lira, que tem pontos ali no texto que eles nem sabem ainda, que é preciso fazer reunião, fazer conversa, ou seja, se fosse um tema de interesse prioritário, com certeza essas conversas já teriam acontecido, pelo menos com as lideranças da bancada da bala, e isso não aconteceu. Acho difícil por ser ano eleitoral e também para ter clima lá na Câmara dos Deputados para votar esse texto.